aquele que ouve a palavra e a compreende, esse produz muito fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, queridas famílias, queridos católicos, iniciemos a nossa oração invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus tem palavra de vida eterna. A palavra de Deus, ela é uma semente muito boa. Semente que não é para ficar guardada, mas lançada numa terra boa, adubada, regada, para que ela possa germinar, crescer e frutificar. A semente é a palavra de Deus. A terra é o coração do ser humano. É o seu coração. É o meu coração. A terra precisa ser boa, bem preparada, para que essa semente caia e cresça de frutos. Não necessita explicar este evangelho, porque o próprio Jesus no evangelho já explicou. Vale lembrar, querido irmão, querida irmã, que a palavra de Deus, ela é uma palavra diferente de qualquer outra palavra. Por quê? Porque ela produz vida. Ela não é só uma palavra bonita. Ela não é só uma palavra que atravessou milênios. Não. Ela é uma palavra divina que, quando cai no coração de uma pessoa que aceita, que tem fé, transforma a vida da pessoa. Transforma a vida da pessoa para melhor. Por isso precisamos dar importância à palavra de Deus, porque a fé, ela nasce da palavra. Nós precisamos nos familiarizar com a palavra, amar a palavra, ter interesse por ela. Daí a necessidade de nós colocarmos a palavra de Deus num lugar especial na nossa vida, na nossa oração. Precisamos manusear a palavra. Precisamos ter contato com ela. Seja através da Bíblia, do livro, da Sagrada Escritura, seja através de textos separados, seja através de um aplicativo no celular, mas é muito importante que nós coloquemos a palavra de Deus quando estivermos rezando. Colocar a palavra de Deus quando estamos rezando o terço. Colocarmos a palavra de Deus nas diversas orações que realizamos. A palavra de Deus, ela precisa ser para nós um alimento saboroso.
Claro, querido fiel, nada de fanatismo. Não precisamos e nem podemos ser fanáticos com a palavra. O cristão, ele precisa ser equilibrado, moderado, sensato, os pés no chão. Fanatismo por nada. O cristão não deve ser fanático por nada. O cristão encontrou o justo equilíbrio. Ele não é fanático, ele não deve ser fanático, nem pela palavra de Deus, nem por religião, nem por política, nem por nenhum tipo de esporte. Não. O cristão é aquele que encontrou em Deus a alegria da vida, o sentido da vida, o justo equilíbrio. Isso é maravilhoso. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, tem um cântico do Padre Zezinho que nós vamos ouvir no final dessa oração que diz assim: é como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. A tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É preciso que a palavra de Deus, quando escutada por nós, ela penetre na nossa alma, no nosso coração. Eu estava vendo o texto bíblico e no comentário da liturgia diária colocava 4 tipos de pessoas diante da palavra. E cada pessoa respondia a esta palavra de uma determinada forma, que vale a pena a gente ouvir. Nos ajuda a rezar. Por exemplo, existe a pessoa que ouve a palavra de Deus com alegria. Ela ouve a palavra de Deus com alegria, com satisfação, mas ela não se questiona. Ela não se deixa questionar pela palavra. Ela não deixa que a palavra ela possa inquietá-la. E a gente precisa se deixar questionar pela palavra. Se a palavra de Deus diz não matarás, então nós precisamos nos questionar por ela. Será que eu estou matando alguém com palavras pesadas? Será que eu estou matando alguém negando meu carinho? Será que eu estou matando alguém desprezando tal pessoa? Entende? Nós precisamos nos deixar questionar pela palavra. Então tem pessoas que acolhem a palavra com alegria, mas não se deixam questionar. Um outro tipo de pessoas são aquelas que até se questionam. Elas escutam, se questionam, mas depois esquecem. Elas se deixam questionar naquele momento que está ouvindo, naquele momento que está rezando, está sentindo a força do Espírito Santo, está sentindo a unção, está feliz por estar rezando. Mas depois, quando sai dali, quando passam uns dias, já não lembra mais. Então, tem esse tipo de pessoa também. Um outro tipo de pessoa é aquele que escuta a palavra. Eu gosto de ouvir a palavra. Mas é tão atarefada, é tão ansiosa, está sempre tão ocupada com tanta coisa, que ela não encontra tempo para se deixar questionar pela palavra. Ora, se ela não tem tempo para nada, porque é ansiosa e trabalha demais, está sempre ocupada com alguma coisa, como é que ela vai parar para poder rezar, para poder ouvir a palavra de Deus, para poder se questionar por ela? Não são pessoas ruins, mas são pessoas que não aprenderam ainda a parar, ouvir, se questionar, para deixar a palavra, que é uma semente, poder germinar. Então existe também um outro tipo de pessoa. Nós já falamos de 3. Mas tem um outro tipo de pessoa. É aquele e aquela que ouvem a palavra de Deus. Tem prazer em ouvir a palavra e se deixa questionar. Essas pessoas, elas continuam conscientes das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus erros. Mas elas não estão acomodadas. Elas se deixam questionar pela palavra. Questionadas pela palavra, elas sentem que ainda são um pouco grosseiras, elas sentem que ainda são um pouco indelicadas, elas sentem que ainda são muito presas às coisas, mas elas estão se deixando questionar pela palavra e estão buscando mudar a cada dia. É maravilhoso quando nós chegamos a este ponto, em que a palavra de Deus ela ocupa um lugar especial para nós e a gente não se acostuma com a palavra, mas a gente tem sempre a palavra como uma novidade na nossa vida. Porque nós temos que ter cuidado, porque na nossa vida de fé, na igreja, a gente pode correr o risco de se acostumar com as coisas religiosas, se acostumar com as coisas espirituais. E aí, se acostumando, já não damos o devido valor, já não se deixamos mais
deixar que o espiritual, o místico, falem na nossa vida. A pessoa se acostumou a comungar. A pessoa se acostumou a ir para a missa. A pessoa se acostumou a estar na igreja. Não. A fé, a palavra, a igreja, a missa, os sacramentos tem que ser sempre uma grande novidade para nós e sempre ali nos colocarmos diante de Deus com o coração aberto como terra boa para acolher a palavra que está sendo proclamada. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, como é importante que nós possamos nos alimentar da palavra. Nessas nossas orações que nós fazemos todos os dias, enquanto durar a pandemia, eu não tenho procurado criar nada, nem muitas orações, nem novenas. Eu sei que as pessoas gostam, inclusive já me pediram, mas eu gostaria muito de deixar que a palavra prevalecesse nessa oração. Tanto é que eu nem faço propriamente uma oração. A gente proclama a palavra, explica a palavra, que é para que o fiel, ouvindo a palavra, se deixe questionar pela palavra e o fiel mesmo faça a oração. Eu creio que nós já temos muitas orações que são nos oferecidas através dos meios de comunicação. Mas é um modo que nós encontramos aqui nessa nossa oração diária de deixar apenas a palavra. É você e a palavra, para que a palavra encontre em você uma terra boa. Nesse mesmo canto do Padre Zezinho tem uma estrofe que diz assim: tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraído, magoado, ferido e então me fechar. Eu creio que a palavra de Deus a gente precisa acolher com fé e amor a cada dia, para a gente não deixar o coração fechado. Porque tem muita coisa que magoa na nossa vida, né? Tem muita coisa que ofende. Tem muita coisa que magoa. Tem muita coisa que fere. E se a gente não deixar a palavra de Deus crescer em nosso coração, a gente acaba ficando magoado, ferido, fechado. E aí a palavra de Deus não dá frutos em nós. É difícil viver nesse mundo, nessa sociedade, e ficar totalmente livre de feridas, mágoas. É difícil, por quê? Porque é uma sociedade muito agitada. É muita discussão, é muita notícia, é muito acontecimento desagradável, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu acho interessante essa estrofe dessa música por causa disso. Tenho medo de estar distraído. Não é? O mundo do jeito que ele está, se a gente não tiver cuidado e não encontrar um tempinho para parar e para rezar, a gente vai ficar distraído com muita coisa. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido. Se a gente for pensar em muitas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil, não vou nem falar do mundo, mas muita coisa que está acontecendo no nosso Brasil, se a gente não tiver cuidado, deixa a gente magoado, deixa a gente ferido. E a gente não pode deixar que as coisas do mundo deixem nosso coração fechado para escutar a palavra, para acolher a palavra. Meu irmão, minha irmã, terminemos então esta nossa oração com a palavra de Deus. Lembrando do que diz esse cântico que nós vamos ouvir agora. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. A tua palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal. Seja muito feliz com a palavra de Deus. A palavra não foi feita para dominar, a palavra de Deus não foi feita para escravizar, a palavra de Deus não foi feita para deixar ninguém oprimido, nem deprimido. A palavra de Deus não é para tirar alegria, a palavra de Deus não é para evitar que a pessoa se divirta, não. A palavra de Deus, ela veio para gerar vida, para criar laços, para libertar, para dar um rosto novo à nossa maneira de ser, para dar um sentido diferente à nossa vida. O destino da palavra é dialogar. A palavra de Deus, ela vem para nos ajudar a nós sermos mais humanos. Se a humanidade, se os cristãos. Inclusive, eu me coloco também. Se nós cristãos tivéssemos compreendido que acreditar em Jesus de Nazaré é amar sem distinção, sem limites, sem barreiras.
a humanidade seria de fato maravilhosa. Recebamos a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim,